Vamos falar com você, mãe, que quer emagrecer e não consegue, tá tentando, aí ouve de tantas amigas as mesmas coisas, né? E parece que vira um padrão. Ah, é impossível emagrecer depois de você ter tido filho ou depois de certa idade. E a gente trouxe hoje aqui, vou dizer que é uma esperança para você, viu? Dr. Danilo Matsunaga, nossa referência também em saúde e equilíbrio, também no emagrecimento, vai conversar pra gente de uma substância, na verdade, um remédio que tá dando o que falar, que é o Mondiaro. Doutor, seja bem-vindo, bom dia. Tudo Obrigado bom, doutor? pelo convite, bom dia Lucas, bom dia Mariana e bom dia para essa audiência maravilhosa que está nos acompanhando. Bom dia, bem-vindo. E esse Mondiaro que está todo mundo falando, queria saber quais os riscos, né, como é que ele age no organismo e quais os riscos, né, de você ir usar sem prescrição médica, que acho que é o que está acontecendo muito por aí, né, doutor? Exatamente, o Mondiaro é uma medicação que recém chegou aqui no Brasil, ela é feita para inicialmente tratamento de pessoas com diabetes, mas obviamente que o grande mote dela é sem dúvida para o tratamento de emagrecimento. Então, é uma medicação mais moderna que as anteriores, Ozempic e Wegovy era o que nós tínhamos aqui disponível. E essa oferece o quê? Maior poder de inibição do apetite, com maior sensação de saciedade, e emagrece mais com menos colaterais, mas ainda assim demanda sem dúvida um cuidado, uma atenção muito grande. Fato é que em breve, somente com o receituário médico poderá ser prescrito por conta dos colaterais. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Vamos pensar nesses colaterais, até para a gente entender, doutor. E quando ele é indicado e contraindicado, também tem contraindicação? Vamos entender essas partes. Sim, tem contraindicações, né? Nós separamos as contraindicações em dois tipos. As contraindicações absolutas, ou seja, aquelas que não pode de forma nenhuma utilizar. E aí, para citar dois casos, gestantes e lactantes, ou seja, mulheres que estão grávidas, que estão amamentando, não podem de forma nenhuma fazer a utilização. E tem as contraindicações relativas, e aí depende de algumas condições, que precisa da avaliação médica, principalmente por conta dos colaterais. Então, quem já não se adaptou, por exemplo, ao Ozempic, obviamente que essa medicação precisa ter uma atenção um pouquinho maior. Doutor, agora o Mondiaro que a gente está falando, o Ozempic, o Saxenza, qual que é a diferença de um e de outro? E eles substituem a dieta, o exercício ou não? Legal, não. Então, vamos lá. O Mondiaro é uma medicação mais moderna, ela inibe, o que a gente fala tecnicamente, uma dupla agonista, ou seja, inibe duas vias da sensação da saciedade. O Ozempic, o Saxenda, as anteriores, eram agonistas simples, então elas tinham menos efeitos. E de forma nenhuma substitui a atividade física e a dieta. Eu sempre oriento todas as minhas pacientes que é muito importante mudar seus hábitos alimentares. Eu nem gosto de utilizar a palavra dieta, eu prefiro utilizar a palavra mudança na alimentação, porque é uma coisa que a pessoa vai ter que levar para o resto da vida, né, doutor? Exatamente. Doutor, vamos pensar, até pegando aqui o gancho que a Mari falou dessas outras, né, esses outros medicamentos, falavam muito que o Ozempic, o Wegovy dava enjoo, o Saxenda dava muito embrulho no estômago, né? Pensar nesses colaterais, inclusive do Mondiaro também, só para a gente reforçar, ele também vai dar essas coisas ou não, doutor? Sim, também tem esses efeitos numa intensidade um pouquinho menor, pelo menos é o que os estudos têm mostrado e a prática também. Mas ainda assim, sim, as pessoas que utilizam, por exemplo, principalmente agora com essa chegada, que muitas pessoas vão, obviamente, iniciar a utilização, se fizer sem o acompanhamento, tem uma questão muito arriscada, que é a questão da dose, né? Então precisa ter muito cuidado com relação à dose que vai ser utilizada dessa medicação mediante os colaterais. As pessoas procuram no Google, jogam lá, como tomar Mondiaro, como tomar Ozempic ou Wegovy. Isso é muito arriscado. É uma loucura. Imagina, o Google não é médico não, gente. Tem que procurar um médico como doutor. Claro, por favor. Você ficar segura aí no seu tratamento e emagrecer tranquilamente, como o doutor falou. Não adianta você fazer uma dieta maluca e não conseguir manter, né, pro resto da vida. Doutor, agora falando do Mondiaro, qual que é a diferença do que é vendido lá nos Estados Unidos e o que é vendido aqui? E quem que vai poder prescrever? Tem alguma diferença entre um e outro? Legal. Tem diferença o que a gente chama na forma de apresentação, né? Então, lá nos Estados Unidos, você tem basicamente dois tipos de caneta. A caneta que a gente consegue fracionar a dose, essa não está disponível aqui no Brasil. A caneta de dose única, que é a que está vindo aqui no Brasil. E tem uma outra que é uma solução num frasco, numa ampola, que pode ser aspirado e utilizado. Então, mas o insumo, o ativo é exatamente o mesmo. A fabricante é a mesma e o produto é exatamente o mesmo. Mas pela via de apresentação de ser diferente, aqui no Brasil acabaram trazendo uma das versões que tem menos flexibilidade na utilização e por isso que uma atenção redobrada da população na utilização. Estava lendo essa semana sobre a retatrutida. É assim que fala, doutor? Retatrutida, isso. Gente, eu quero entender, é a mesma coisa que o Mondiaro ou já é uma outra medicação dessas de caneta para emagrecer? É uma outra medicação mais moderna e a retatrutida, até trazendo o contexto que eu havia mencionado
anterior, ela é triplo agonista, ou seja, ela atua em 3 vias, oferecendo o quê? Maior inibição do apetite, com menos colaterais, então realmente uma medicação mais moderna que... Já tem no Brasil isso? Não, ainda não está sequer liberado lá fora, né? Então é uma medicação que ainda está em fase final dos estudos, em breve teremos a liberação lá fora por volta aí do segundo semestre, talvez outubro, novembro, e aí possivelmente em 2026 já virá ao Brasil. Olha só, ela é considerada uma bariátrica, doutora, é verdade isso? Sim, a própria Mondiaro já é visto como uma cirurgia bariátrica, né? Porque o Mondiaro, até falando um pouquinho dos estudos, ele mostra uma redução de 20 a 21% do peso da pessoa. Então, para exemplificar, se alguém tem 100 quilos, pode-se esperar que perca aí na faixa dos 20 quilos. Já a retratutida, que é essa medicação mais moderna, ela consegue inibir até 25%, consegue reduzir 25% do peso. Então, aquela pessoa que tem 100 quilos consegue perder 25 quilos. Então, realmente, uma medicação melhor ainda nesse contexto. Sabe o que eu acho interessante a gente comentar aqui? O que eu percebo muitas vezes é um certo preconceito, até com as pessoas que usam. Parece que quem usa a Mondiaro, o Ozempic, o Wegovy, a pessoa parece que não merece estar emagrecendo. Eu não entendo de onde que entrou na cabeça de uma pessoa. Eu já fui gordinho, tá, gente? Então eu sei como é difícil emagrecer, como é difícil manter o peso. É horrível. E esse sacrifício para emagrecer, ele é terrível. Se eu não me engano, os medicamentos vêm para ajudar que esse processo não seja tão horrível assim, porque quem é gordinho, gente, estou dizendo por mim, a gente realmente cria uma dependência da comida. Então, tirar a comida da gente para emagrecer é muito difícil, é muito estressante. Doutor, eu estou errado de falar isso, que esses medicamentos facilitam esse processo? E como que a gente pode enxergar algo que facilita de maneira ruim? Eu não entendo isso. Não, exatamente, Lucas, você trouxe um ponto muito importante. Então, realmente, a obesidade, o sobrepeso são doenças que precisam ser tratadas. E o que eu sempre falo no meu consultório, né? As pacientes precisam entender que isso é uma medicação de muitas vezes apoio, suporte para que a paciente consiga chegar no peso. Uma vez que dá aquele empurrãozinho que a pessoa precisa para começar o processo de emagrecimento, esse processo ele vai começar a vir exatamente com acompanhamento, com a mudança da alimentação, com a atividade física. Então, pensem que a medicação pode sim ter os seus objetivos. Cada caso, obviamente, é um caso, mas elas podem auxiliar com que as pacientes consigam ter o resultado. Claro. Doutora, agora entrando nesse clima, né, de Dia das Mães, que é amanhã, por que as mães, né, as mulheres, a partir dos 35, 40 anos, começam a recorrer mais a medicamentos mesmo? E eu queria que você desse uma dica, como equilibrar o que fazer, né, para ter uma autoestima melhor, para ter uma vida mais regrada? Que dica que você pode dar para as mamães? Exatamente, amanhã é o Dia das Mães, então aproveitando aí o ensejo, um feliz Dia das Mães a todas as mães. Sem dúvida que a busca, a procura tem sido cada vez maior porque todo mundo quer estar bem. Eu sempre falo, cada vez mais a população envelhece com saúde, está com uma longevidade maior, então a busca por tratamentos, seja tratamentos estéticos ou no caso aqui do emagrecimento, um processo que tem também, sem dúvida, a questão da saúde, é um processo que pode, com essas medicações, ser um auxílio. E aí o que eu sempre falo para todas as minhas pacientes, homens e mulheres no consultório mudem seu estilo de vida, melhorem a alimentação de vocês, iniciem atividade física e, quando necessário, podem, como o próprio Lucas trouxe, podem utilizar essas medicações para ser um auxílio, desde que com acompanhamento adequado. Com certeza, gente. A gente sabe do problema que a obesidade causa. Sim. A gente sabe que realmente é algo que a gente já trouxe aqui no programa de alerta, né? Tem aumentado. Então, eu vejo com muito bons olhos todos esses medicamentos. Com certeza, né? gente. São coisas seguras. Tem tanta gente que usa tanta coisa errada para emagrecer, são seguros, tá? São medicamentos que foram aí realmente testados. E você pode ter outras informações, até entender mais. Por aqui, ó, DR Danilo Matsunaga, doutor Danilo Matsunaga. Esse é o Instagram do doutor e ele sempre posta conteúdos, não só comentando de casos de pacientes, mas explicando também. Pode mandar perguntinha para ele sempre responde. Ele faz uma prestação de serviço aqui no Instagram dele, muito bacana, por isso que eu sigo e assisto tudo do doutor. Doutor, obrigado por vir nesse sábado tão especial aqui com a gente, trazer essa esperança para as mamães, que é possível sim, voltar para o shape, antes de você ter filho, ficar e se cuidar com saúde, Quem né? não gosta, né, meu amigo? Certeza. Doutor, obrigado, uma honra te receber, viu? Volte sempre ao vivo aqui com a gente. Muito obrigado, a honra foi minha e com certeza, podem me chamar que vai ser um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso.